Quem nunca sentiu aquele friozinho na barriga antes de fazer uma prova, não é mesmo? Pode ser na escola, numa entrevista de emprego ou até para tirar a carteira de motorista. Mas o que de fato diferencia uma pergunta boa de uma pergunta ruim? Pois é, por trás de cada teste existe uma ciência fascinante e muito rigorosa. E hoje a gente vai mergulhar nos bastidores dela. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000, a questão central que guia todos os especialistas da área. Porque, veja bem, não é só sobre testar o que alguém sabe, é sobre construir uma ferramenta que seja precisa, que seja justa e, claro, que seja útil. Parece simples, né? Mas o caminho para chegar lá é bem mais complexo e interessante do que se imagina. E aqui está o nosso mapa. Criar um teste não é algo que se faz no improviso. É um processo muito bem estruturado. Esse fluxograma mostra pra gente as 6 etapas essenciais, do comecinho da ideia até a publicação final. Então vamos seguir essa jornada juntos, passo a passo, para entender a ciência por trás de cada decisão. Tudo, absolutamente tudo, começa com a base. A primeira e talvez a mais importante de todas as etapas. Antes mesmo de se rascunhar uma única pergunta, tem uma questão fundamental que precisa ser respondida. Por quê? Qual é o propósito desse teste afinal? E o ponto é exatamente esse. Um teste sem um objetivo claro é como um navio sem leme, totalmente à deriva. A equipe que está desenvolvendo o teste precisa saber com todas as letras qual habilidade, qual conhecimento, qual característica está sendo medida e para qual público. É essa definição que vai guiar todas, sem exceção, as decisões que vêm pela frente. Ok, com um propósito bem definido, chegou a hora de colocar a mão na massa. É hora de construir os tijolinhos de qualquer teste, as perguntas. Ou, usando o termo técnico, os itens. Basicamente, a gente pode dividir os itens em 2 grandes universos. De um lado, os de resposta selecionada, que é quando as opções já vêm prontas, pense em múltipla escolha, verdadeiro ou falso, esse tipo de coisa. Do outro lado, os de resposta construída, que exigem que a pessoa crie a própria resposta do zero, como numa redação ou numa questão dissertativa. Olha só um exemplo clássico de resposta selecionada. Tem um anunciado e uma lista de alternativas. A tarefa é bem direta, escolher a melhor opção. A grande vantagem desse formato é que ele é objetivo e muito fácil corrigir em grande escala, o que é perfeito quando se precisa testar muita gente. E aqui, em total contraste, a gente tem a resposta construída. Veja a instrução. Complete as seguintes sentenças. Não tem nenhuma opção. A pessoa tem que criar a resposta do nada. Isso é ótimo para avaliar habilidades mais complexas, como criatividade ou a profundidade de um conhecimento. O problema? A correção é muito mais subjetiva e, claro, bem mais trabalhosa. Mas criar as perguntas é só o começo da história. A etapa que vem agora é talvez a mais científica de todas, a análise dos itens. É nesse momento que os criadores descobrem se as perguntas que eles escreveram funcionam de verdade. A primeira métrica de qualidade é a dificuldade do item. O conceito é bem fácil de pegar. É só calcular a porcentagem de pessoas que acertaram a questão. Se todo mundo acerta, o item é fácil. Se quase ninguém acerta, ele é difícil. O ideal, claro, é ter um bom equilíbrio, com itens de vários níveis de dificuldade para montar o teste. A segunda métrica é a discriminação. E essa aqui, olha, é fundamental. Um item bom tem que funcionar como uma peneira bem fina. Quem sabe mais sobre o assunto, acerta. Quem sabe menos, erra. Se uma pergunta é acertada na mesma proporção por esses 2 grupos, bom, ela não está discriminando nada, ou seja, não serve para medir conhecimento. Isso pode parecer meio abstrato, mas no fim do dia, tudo se resume a dados. Essa tabela é como se fosse a certidão de nascimento de cada pergunta. A gente tem ali a própria de acertos, que mostra a dificuldade, e o índice de discrim, que é a discriminação. Esses números contam uma história bem clara sobre a qualidade de cada item. Vamos comparar 2 itens para ver como isso funciona na prática. O item 23, por exemplo, tem um índice de discriminação de 0,40, o que é considerado muito bom. Ele separa bem quem sabe de quem não sabe. Agora, olha o item 10. O índice é de apenas 0,10. Por quê? Talvez a pergunta seja meio ambígua, ou quem sabe uma das alternativas erradas é tão boa que confunde até quem domina o assunto. Na prática, o item 10 é um forte candidato a ser jogado fora ou completamente reescrito. E para ir ainda mais a fundo, os especialistas usam uma ferramenta visual super poderosa, a curva característica do item, ou CCI. Cada pergunta do teste tem a sua. Essa curva, em formato de S, mostra a probabilidade de uma pessoa acertar o item dependendo do seu nível de habilidade. É basicamente um raio-x da pergunta.
A beleza da CCI é que ela transforma dados super complexos em uma imagem simples de entender. A gente consegue tirar duas informações cruciais só de olhar para ela. Primeiro, a posição da curva no gráfico. Quanto mais para a direita ela estiver, mais difícil é o item. E segundo, a inclinação. Quanto mais íngreme for a curva, melhor ela discrimina, porque a chance de acertar sobe muito rápido conforme a habilidade da pessoa aumenta. Mas um item pode ser tecnicamente perfeito, com a dificuldade ideal, a discriminação nas alturas, e ainda assim ser fundamentalmente injusto. E isso nos leva a uma das análises mais críticas de todo o processo, a auditoria de equidade. Aqui a gente entra num conceito estatístico um pouco mais avançado, mas que é essencial, o funcionamento diferencial do item, ou DIF. A análise de DIF basicamente investiga se um item funciona da mesma maneira para diferentes grupos de pessoas. O objetivo é caçar algum viés escondido. Descobrir se, para um mesmo nível de habilidade, um grupo tem uma chance sistematicamente menor de acertar a questão do que outro grupo. Esse gráfico deixa o conceito de DIF bem visível. Ele compara as curvas de dois grupos, um de referência, o R, e um grupo focal, o F. Nos itens 27 e 36, as curvas estão uma em cima da outra, o que é ótimo. Significa que o item funciona igual para os dois. Mas, olha só o item 19. Tem um espaço claro entre as curvas. Com o mesmo nível de habilidade, o grupo F tem menos chance de acertar. Isso é um baita sinal de alerta estatístico, indica que o item pode ter um viés e precisa ser investigado, revisado ou até removido. E finalmente chegamos ao final da nossa jornada. Todos esses passos, desde definir o porquê do teste até analisar um possível viés, se juntam para criar uma coisa que todo mundo conhece muito bem: a pontuação final. Então, se tem uma coisa para a gente guardar dessa conversa, é esta. Aquele número que aparece no fim de um teste não é um valor aleatório. Pelo contrário, ele é o resultado de um processo extremamente meticuloso que busca garantir que o teste meça o que ele se propõe a medir, e de forma confiável e consistente. É só a pontinha de um iceberg científico gigantesco,